Neste testemunho iremos ver visões futuras e apocalíptica, assustadora que estão presentes a acontecer em tempos próximos que foi dada ao nosso irmão Tom Urne, que viu o absinto e asteroide gigante em 2029, e muitos avisos de Deus. Desperta a igreja. Recebi instruções seladas para ser libertado em uma data futura. Há uma precedência bíblica para esta instrução selada em Jó 33:14, pois Deus fala uma vez, sim, duas vezes, mas o homem não percebe isso. 15 Em sonho, em visão noturna, quando cai sobre os homens o sono profundo, quando cochilam na cama. 16 Então ele abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. 17 Para desviar o homem do seu propósito e esconder do homem o orgulho. Uma dessas instruções seladas a ser divulgada em um momento específico tinha a ver com a renúncia de um papa. Em 2010 fui para a cama e por volta das 2 horas da manhã, vi uma imagem vívida, um som muito estranho que se movia pelo Vaticano e então vi escuridão subindo sobre o Vaticano e então acordei. Assim que acordei, comecei a escrever o que tinha visto, mas em vez disso o que escrevi foi, o Papa Bento XVI vai renunciar em abril de 2012. Participei de muitos programas de mídia e disse que isso iria acontecer. Nenhum papa se aposentou em mais de 500 anos e todos, especialmente meus amigos católicos, me mandavam e-mails dizendo, Tom, você vai arruinar seu ministério. Os papas não se aposentam, eles morrem no cargo, você precisa parar de dizer isso. A data chegou e passou e não aconteceu. Em fevereiro de 2013, o Vaticano faz este importante anúncio global. O Papa Bento XVI aposentou-se do cargo papal. Agora, nesse mesmo dia, o meio de comunicação do Vaticano, o L'Osservatore Romano, deu uma entrevista ao New York Times. As pessoas podem pesquisar isso no Google e ler por si mesmas. L'Osservatore Romano publicou um artigo, também publicou um no New York Times em que fez uma revelação. Eles disseram que o Papa Bento XVI havia renunciado secretamente quando retornou de uma viagem em março. Ele renunciou em março de 2012. Foi aceito pela cura em abril de 2012. O Vaticano classificou isso como somente para seus olhos, nível da CIA, material de segurança ultra-secreto. Ninguém em lugar nenhum poderia saber nada sobre isso. Agora, quando aconteceu que minha previsão, profecia se provou correta, meu telefone tocou sem parar. Todo mundo, incluindo a CNN, estava me implorando para participar de seu programa e queriam saber quem era meu informante no Vaticano. Recebi outra instrução selada, era pura profecia bíblica de Apocalipse 8. Esta foi a experiência mais aterrorizante que já tive pessoalmente, o que entra em conflito comigo porque gosto de ser positivo, gosto de falar sobre coisas positivas, gosto de estar cheio de esperança. Então, há aproximadamente um ano, fui para a cama, no mesmo cenário, 2 horas da manhã e de repente acordei com esta panorâmica, que é quase como um filme que está passando na minha frente e eu estou no meio disso. E o que primeiro pensei que estava olhando foi um dragão gigante de fogo, nas profundezas do espaço, movendo-se, ondulando como uma serpente, correndo em direção à Terra. Então, de repente, meu ponto de vista mudou e agora eu estava acima do objeto e pude ver que não era um dragão de fogo, mas sim uma rocha espacial gigante, um asteroide. E a maneira como ele girava enquanto se movia pelo espaço e a luz do sol brilhava nos elementos da pedra. Apenas dava a impressão de que estava se movendo para frente e para trás. Agora, de repente, estou de volta à Terra e agora estou cercado por literalmente dezenas de milhares de pessoas e estamos em uma montanha e corremos para salvar nossas vidas e pessoas em todos os lugares estão gritando e implorando a Deus para libertá-las do que está por vir. E eu me virei e olhei por cima do ombro e posso ver basicamente esta montanha de fogo, esta rocha gigante entrando na atmosfera, queimando ao passar pela atmosfera, quebrando-se ao passar pela atmosfera. Uma grande parte atinge o oceano, uma grande parte atinge a Terra e de repente a Terra treme tão violentamente que nenhum de nós consegue ficar de pé. Estamos todos no chão. Foi a coisa mais horrível. Posso ouvir esse som terrível, como se a Terra estivesse literalmente rachando, como se o manto da Terra estivesse se despedaçando. E agora estou olhando por cima do ombro novamente esta parede gigante de água, apenas um enorme tsunami, com centenas de metros de altura subindo pelo topo desta montanha. E novamente, todo mundo está tentando correr. Então duas mãos grandes desceram por baixo dos meus braços e mergulharam para o espaço e agora estou olhando para a Terra. E aqui está uma parte importante de tudo isso. Não sou cientista, não sei o que aconteceria se um asteroide desse tamanho colidisse com a Terra. Mas o que vi, descobri mais tarde,
Era exatamente como os cientistas descrevem o que aconteceria. Com as águas fervendo sob esta rocha gigante em chamas, o aerossol saindo dela, entrando na atmosfera superior, desencadeou a atividade do furacão. A segunda parte, atingindo a Terra, fazendo com que um vulcão entrasse em erupção, enchendo a atmosfera. Quase caí da cama de cara. Quer dizer, tive calafrios por todo o corpo. Nunca tinha visto nada tão vívido ou assustador. Comecei a notar, mas de repente era como se fosse uma voz. Não sei se era só na minha cabeça ou se era um som audível na sala, mas era como se uma voz falasse e disse uma palavra: Apófis. Ora, Apófis era um antigo deus egípcio das trevas, do caos. No começo, pensei que fosse um dragão. A NASA descobriu um asteroide em 2004 que chamou de Apopis. Então, como que vi foi literalmente uma rocha espacial. Quando saí da cama, imediatamente comecei a fazer pesquisas. Uma coisa levou a outra, e aprenderam que este asteroide inicialmente estava no radar da NASA como sendo um NEO, um objeto próximo à Terra, que eles acreditavam que em 2004 tinha potencial para impactar a Terra. Eles ainda acreditam que é possível. Acredito que Apófis seja da antiga profecia sobre Absinto no livro do Apocalipse. Eu acredito em profecia. Eu acredito na profecia bíblica. Acredito que este evento vai acontecer. Apocalipse 8:10 diz que uma estrela caiu do céu e em grego é chamada de Aster. É daí que vem a palavra asteroide. Apocalipse 8:10 E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela Aster, ardendo como uma lâmpada, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Cobertura pela NASA. Apopis é um asteroide real e aqui está o que a NASA está dizendo. Eles estão dizendo que provavelmente não atingirá a Terra em 2029, então mudaram um pouco de opinião. Ainda é possível, dizem eles, mas eis o que dizem, mas vai chegar tão perto da Terra que vai derrubar os satélites que estão em órbita ao redor deste planeta. Agora, esta é uma rocha monstruosa e conversei com vários astrônomos, incluindo um amigo meu que trabalha na NASA e tem autorização de segurança ultrassecreta, e além disso, o tenente-coronel Robert Imagines, que trabalha no Pentágono, me colocou em contato com um especialista em impacto em todos esses cientistas. Eles disseram, não há nenhuma maneira no mundo de que a pedra que se move a 45.000 km/h através do espaço e que cobrirá dezenas de milhares de quilômetros, antes de chegar aqui em 9 anos, chegue tão perto e vá bater lançar os satélites e ainda assim ter a certeza de que não irá atingir o planeta. Todos disseram, isso é lixo. É um encobrimento. Aqui está o que eu acredito. Acredito porque vi. Acredito nisso porque o que vi e a forma como me ocorreu ainda não falhou uma só vez na minha vida, incluindo a demissão do Papa Bento XVI contra todas as probabilidades. Ainda não aconteceu uma única vez que não tenha se desenrolado exatamente da maneira que eu vi. Estou falando por experiência própria, mas isso foi validado pelos fatos, depois dos fatos. Muitas vezes perguntei por que Deus me mostrou que o Papa Bento XVI iria renunciar no mês do ano em que o fez. É uma daquelas coisas absolutamente improváveis. Nenhum Papa fez isso em mais de 500 anos. O fato de eu ser o único capaz de prever o mês e o ano agora deveria fazer com que as pessoas considerassem algo mais importante como a profecia do absinto. Então eu acredito nisso de todo o meu coração. Vou olhar nos seus olhos e dar-lhe uma nova previsão, como fiz quando lhe disse que o Papa iria renunciar e todos disseram que isso nunca aconteceria. Em abril de 2029, Apófis atingirá a Terra. Apocalipse 8:9 Dois astrônomos diferentes me disseram que eu nem estava lendo Apocalipse 8 corretamente, que as primeiras 4 trombetas são os 4 estágios de um evento singular. A trombeta número 1 soa e o fogo cai do céu e incendeia os campos e as árvores. Esses são os primeiros detritos que estão sendo empurrados à frente de um asteroide que se aproxima. Apo 8:7 O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E a terça parte das árvores foi queimada, e toda a grama verde foi queimada. A trombeta número 2 soa e uma pedra gigante queimando como uma lâmpada cai no mar e destrói os navios, e isso é a ruptura de um asteroide binário ou de um asteroide gigante, como Apófis. Apocalipse 8:8-9 O segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar como se fosse um grande monte ardendo em fogo, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. 9 E morreu a terça parte das criaturas que havia no mar e que tinham vida, e a terceira parte dos navios foi destruída.
A trombeta número 3 soa e até aqui realmente se chama absinto. Contamina 1/3 das águas da terra e muitas pessoas morrem como resultado disso. Apocalipse 8 e 10 a 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. 11. O nome da estrela se chama absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. E então a trombeta número 4 soa e 1/3 das estrelas, do sol e da lua escurece, o que é o resultado de todos esses detritos subindo na corrente de jato, espalhando-se pela terra e bloqueando uma grande parte do luz solar. Apocalipse 8 e 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, assim como a terça parte deles escureceu, e o dia não brilhou na terça parte dele, e da mesma forma a noite. É tudo um evento singular como resultado da entrada de uma pedra enorme, que é o que Apófis é. Veja Apocalipse 9 1 a 2. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela cair do céu para a terra, e foi-lhe dada a chave do abismo. 2. E abriu o abismo, e saiu do abismo uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar escureceram por causa da fumaça da cova. Agora falamos sobre os primeiros 4 anjos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela. Então, antes de mais nada, aqui está o termo estrela. Eu vi uma estrela cair do céu para a terra. Isso parece mais com absinto. Mas então diz isto, e para ele, sim, este é ele, foi dada a chave do abismo e ele abriu o abismo e saiu uma fumaça do abismo como a fumaça de uma grande fornalha do sol e o ar estava escurecido. Ele está fazendo duas coisas aqui. Ele tem uma chave, então é um anjo, mas ele também tem um instrumento que faz parte do julgamento e é por isso que acho que absinto é muito provavelmente um asteroide e um anjo. Poderia ser Apófis atingindo a Terra em 2029, mas também como um instrumento de julgamento que a conecta a um anjo. Data do arrebatamento. As pessoas têm pontos de vista diferentes sobre o arrebatamento. Suponha apenas por um momento, e não estou definindo nenhuma data aqui, mas suponha por um momento que Apófis impactará a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029, como vi em minha visão noturna, e que é o meio do período da grande tribulação. O que isso significaria para um crente do arrebatamento pré-tribulação? Você tem que recuar 3 anos e meio, o que nos leva a 2025. A festa dos tabernáculos ocorre entre 7 e 13 de outubro de 2025. Em algum momento nessa época, um arrebatamento pré-tribulação pode ocorrer. Adicione 3 anos e 6 meses e você terá razão em 13 de abril de 2029. Se você é um crente pós-tribulação, então serão mais 3 anos e meio depois de 13 de abril de 2029. Isso é realmente algo para você estudar e pensar com base em sua própria escatologia. Se Apófis é um absinto bíblico, pense no que isso significa em termos da iminência de um arrebatamento, mas também em termos da segunda vinda de Jesus Cristo. Fatos sobre a Apófis. Aqui estão alguns fatos sobre o quão grande será e alguns fatos sobre o Apófis. Foi descoberto no Observatório Nacional Quitipiac, em 2004. Foi quando a NASA o nomeou Apófis. Tem 370 metros de largura, 1.200 pés de largura ou 4 campos de futebol americano da NFL. Ele pesa cerca de 20 milhões de toneladas métricas. Ele está viajando a 45 mil km por hora, e estou lhe dizendo que vai atingir a Terra. Aqui está o que dizem os especialistas e cientistas da NASA. Se atingir a Terra, pela tecnologia de mapeamento, provavelmente cairá em algum lugar próximo à fronteira do México e da Califórnia. É uma área altamente e densamente povoada. Outro cientista da NASA disse: pense desta forma, pegue todas as ogivas nucleares que existem hoje na Terra, China, América, Rússia, todos. Coloque-os em um só lugar e deixe-os disparar todos de uma vez. E é isso que vai acontecer quando Apófis atingir a Terra. O impacto na Terra será equivalente a mais de 1 bilhão de toneladas de TNTO. Para colocar isso em perspectiva, será equivalente a 65 mil bombas de Hiroshima explodindo todas ao mesmo tempo em um local, ou equivalente a quase todas as armas nucleares na Terra hoje. Disparando tudo ao mesmo tempo, e teria os múltiplos efeitos mencionados em Apocalipse 8 em ordem sequencial. Há um enorme encobrimento, já que a NASA não quer que esta informação seja divulgada mais cedo do que deveria. Força Espacial. Então, neste momento, eles estão realizando esforços de mitigação em segundo plano,
sobre os quais podemos falar como parte da força espacial de Trump, tentando descobrir uma maneira de impedir que isso afete a Terra. O presidente Trump anunciou que estava a criar um novo ramo de serviço, a força espacial, e se olharmos para as razões por detrás dela e do seu financiamento, quase tudo tem a ver com objetos próximos da Terra, asteroides e a mitigação desses asteroides. Uma das agendas era esta profecia de Absinto. Tenho amigos que estão perto do presidente e eles acreditam nas profecias e têm estado ao seu ouvido sobre esse assunto e sobre Absinto. Alguns deles são cientistas cristãos que também estão falando sobre esta profecia do Absinto. Para adicionar outro elemento a isso, na Catedral Nacional na semana passada, eles ungiram e abençoaram uma nova versão King James da Bíblia e a ordem é que todo oficial comandante da Força Espacial seja impulsado no dever usando essa Bíblia. Assim, Donald Trump e a sua administração também reconhecem que existe um elemento sobrenatural em torno desta questão. Reole as escrituras desde esta visão e ouvindo os astronautas e cientistas descreverem o que vi, agora vejo as escrituras de forma muito diferente. Como Lucas 21 e 25 a 28 diz, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e essa palavra é o asteroide. Haverá sinais nos asteroides e na terra, angústia das nações. Foi exatamente isso que vi, com perplexidade eles não sabem o que fazer a respeito. Mas para terminar o verso, o mar e as ondas rugindo, foi exatamente isso que vi. Os corações dos homens desfalecem de medo e de cuidar das coisas que estão por vir. Lucas 21 e 25 a 28 E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas Astron, e na terra angústia das nações, com perplexidade, o mar e as ondas rugindo. 26 Os corações dos homens desfalecem de medo e de cuidar das coisas que estão por vir sobre a terra, porque os poderes dos céus serão abalados. 27 E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. 28 E quando estas coisas começarem a acontecer, então olhem para cima e ergam a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. Eventualmente seremos capazes de ver este asteroide a olho nu. Veremos o sinal da vinda do Filho do Homem. E quando você vir essas coisas começarem a acontecer, então erga os olhos e olhe para cima, erga a cabeça, pois a sua redenção se aproxima. Revivamento mundial em 2025, as pessoas poderão olhar para o espaço e ver este Apocalipse, Absinto com suas casas e telescópios bastante sofisticados. 2 anos depois, eles poderão olhar para o espaço e vê-lo a olho nu. Nessa altura, haverá caos e pânico em massa. Esta vinda do asteroide poderia causar uma volta mundial para Deus. Eu vi pessoas em todos os lugares implorando a Deus. Você sabe que o Novo Testamento diz que alguns salvaram com medo, certo? Odiando até mesmo a roupa manchada pela carne. Algumas pessoas não ficam motivadas até que algo catastrófico como isto aconteça, mas a igreja também está adormecida. Não todos, mas muitos, e isto será um alerta para as pessoas em todos os lugares que se voltarão para Deus. Muitas pessoas na igreja usarão isto como talvez a maior oportunidade de evangelismo na história da humanidade. Será uma grande oportunidade de alcançar o maior número de pessoas, porque nesse momento todos terão isso em mente. Todos vão falar sobre isso, todos vão implorar a Deus para libertá-los. Será uma grande oportunidade. Poderia ser literalmente o que instiga o próximo grande despertar. Com base no meu estudo da Bíblia, há um fio de esperança. Há um precedente nas Escrituras. A grande profecia de Joel. Você sabe que os grandes exércitos de gafanhotos virão sobre as montanhas, mas então tudo termina com Deus dizendo, mas se você se voltar para mim com todo o seu coração, corpo, alma e mente, rasgue seu coração e não suas roupas, eu lhe darei uma bênção em vez de uma maldição. Joel 2:12 Portanto também agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. 13 Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande benignidade, e se arrepende do mal. 14 Quem sabe se ele retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção atrás de si. Há um precedente nas Escrituras. Deus envia Jonas a Nínive para dizer a eles que daqui a 40 dias vocês estão todos fritos, mas o que eles fizeram? Do rei em diante. Eles se arrependeram em saco e cinzas e Deus atrasou o julgamento. Mas apesar de tudo isso, acredito com toda certeza que poderia ter, que Apófis, sexta-feira, 13 de abril de 2029, cumprirá a profecia do Absinto de Apocalipse 8 e impactará a terra. Amém. A paz do Senhor Jesus.
Sou o pastor Edivaldo, esposo da missionária Mauri. E quero de todo o coração agradecer a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela vida de cada ouvinte, e amados irmãos inscritos no canal, que têm nos ajudado nesta grande missão, que é uma das mais nobres, dada ao ser humano pelo Criador, que é a missão de ganhar almas, cuidar e alimentar, e nós que estamos envolvidos sabemos o quanto isso pesa nos nossos ombros, mas o que mais nos alegra é saber e ver que tem irmãos que têm sido fiel ao Pai Celeste, e a missão que o Pai colocou em nossas mãos. Por isso quero agradecer de todo o coração ao irmão Adriano Costa Maia, irmã Rafaela Cristina, Dinalva, Hélia Maria, irmã Gesiane Bezerra. Vocês têm feito a diferença e cada semente que vocês têm semeado, tem sido de muita importância, e com todo o coração quero vos agradecer, não só a vocês mas também a todos os irmãos que têm nos ajudado tanto no material, como no espiritual com seus jejuns e orações, e por ter curtido e compartilhado o nosso trabalho, que não é nosso mas do reino, e eu porém vos digo uma palavra fiel e verdadeira. Deem aos outros, e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. A medida que vocês usarem, será usada para medir vocês. Lucas 6:38-39.